A história da Grande Muralha da China é incrível e ela começou no século 3 a.C. e continua até os dias de hoje. Mas você sabia que a muralha que a gente vê hoje não é original? Aliás, o que sobrou hoje da muralha é menos de 2% do que ela já foi. Pior, você não pode ver a Grande Muralha da China do espaço. Bora entender tudo isso, mas primeiro vamos ver como surgiu a Grande Muralha da China. Durante o período conhecido como Período dos Estados Combatentes, que foi do século 5 a 3 a.C., as diferentes regiões da China lutaram pelo controle do país durante o colapso da dinastia Zhou Oriental. Dessa treta toda, o estado de Qin, inclusive foi isso que deu nome para a China, que o estado de Qin, né, a gente chama de China, e o cara que liderou isso foi o rei Yingzheng, que se deu o nome de primeiro imperador, ou em chinês, o Shi Huangdi. Eu acho que eu acertei. Só que mesmo sendo o primeiro imperador e tendo dominado a porra toda, ainda tinha muitos inimigos contra o estado de Qin, ou a China, como a gente viu. Então, ele mandou construir uma grande muralha para proteger dos invasores. A grande curiosidade aqui é que antes dele destruir tudo, os 7 estados anteriores tinham as suas próprias muralhas, que o Shi Huangdi botou no chão. Mas como agora ele era o grande imperador que unificou toda a China na porrada em um estado só, ele decretou que uma grande muralha seria construída ao longo da fronteira norte para se proteger contra os guerreiros nômades da Mongólia. Uma muralha que unificaria toda a China. Não haveria mais muralhas marcando os limites entre os estados dentro da China, pois não haveria mais estados separados. Agora era tudo um império só, com uma muralha gigantesca no norte. Essa primeira muralha da China, e a gente já vai ver porque que era apenas a primeira, seguia uma linha mais ao norte do que a que a gente conhece hoje, marcando o que era a fronteira entre a China e as planícies da Mongólia. E se você já viu o filme A Múmia, aquele lá que mostra a muralha da China, lá, o imperador, todo o negócio lá, os zumbis chineses lá do passado, é dessa muralha que a gente está falando, porque igual a gente viu lá no filme, a muralha foi construída por escravos e criminosos, e eram escravos que foram obrigados, eram pessoas chineses, camponeses chineses que foram obrigados a ir para o norte e trabalhar até morrer, porque a maioria desses trabalhadores morreu trabalhando. Olha que crueldade. Então, o Shi Huangdi não era um governante bonzinho, ele era um cara do mal e estava mais interessado em sua própria grandiosidade do que no bem-estar do seu povo. Essa muralha, então, a muralha dele, ele considerava grande, só que o povo chinês não considerava um símbolo de união e nem que era grande. Na verdade, a galera odiava tanto o imperador quanto a sua muralha. Ela era um símbolo de escravidão, medo e um lugar que você iria trabalhar para morrer. Então você já deve imaginar o porquê que a Grande Muralha da China atual é diferente da muralha de Shi Huangdi. Já vamos chegar lá, aguenta aí. Quando a dinastia Qin caiu em 206 a.C., o país caiu em guerra civil e se dividiu na conhecida contenda Shu-Han, travada entre os generais Shang Yu de Shu e Liu Ban de Han. Tô conseguindo falar um chinésico aqui. Quando Liu Ban derrotou Xin Yun em 202 a.C., lá na Batalha de Gaixia, ele se tornou o primeiro imperador da dinastia Han e continuou a construção dessa muralha para se defender dos mongóis. E olha que legal, além da muralha servir como proteção, ela também servia como uma rota comercial segura, porque se você passasse por baixo era muito perigoso, você passava por cima da muralha. Porque na mesma época surgiu a Rota da Seda, que ligava a China à Europa medieval. Na verdade, a Europa, né? E depois a Europa medieval ligava a China, a Europa no período romano e depois ligava à Europa medieval. E a Muralha da China era um caminho seguro, como a gente falou, para os comerciantes irem e virem. Se você quer saber tudo sobre a Rota da Seda, vê esse vídeo aqui depois, hein? Vamos continuar. Nessa época, a muralha tinha um total de 8.850 quilômetros de extensão. Só para você ter uma noção, do Oiapoque ao Chuí, as duas pontas do Brasil, norte a sul, tem 6.500 quilômetros. Ou seja, já nessa época, a muralha lá na China era mais longa
que o Brasil norte a sul. Só que grande mesmo vai ficar a sua carreira depois que você conhecer a estratégia concursos. Os concursos públicos oferecem salários iniciais maiores que das empresas comuns, estabilidade e segurança, porque você não é demitido, além de carreiras promissoras. E o Estratégia Concurso é o curso que mais aprova em concursos públicos no Brasil. Você encontra um material de alta qualidade e aulas com professores especialistas, com larga experiência em provas de concurso. Simplesmente os professores que mais aprovam. O material é completo e tem uma linguagem simples que permite qualquer um entender o conteúdo e acertar as questões das provas. Existem muitas vagas públicas em aberto, não perca essa chance. Estude agora com a Estratégia Concursos, o curso que mais aprova e alavanque a sua carreira. Voltando para o vídeo, as próximas dinastias foram mantendo a muralha, mas isso acabou quando a famosa dinastia Ming chegou lá no século XIV. Eles basicamente abandonaram essa muralha antiga, começando um novo projeto gigantesco. Agora sim, literalmente, a gente está falando da Grande Muralha da China. Os Ming ainda queriam se proteger ali dos mongóis que estavam no norte, porque foi nessa época que os mongóis estavam expandindo muito e dominando tudo. Vídeo deles aqui para você ver depois. Mas agora eles queriam fazer uma muralha gigantesca, algo nunca visto antes pela humanidade. Os Ming construíram essa nova Grande Muralha com mais de 25 mil torres de observação que eram gigantescas, e a muralha agora tinha um total de 21.196 quilômetros, cara, quase 3 vezes mais que a anterior, indo da passagem de Yaoyuan até as montanhas Rushan e terminando no Golfo do Bohai. Além de criar essa muralha gigantesca, a dinastia Ming também cercou seu centro agrícola mais importante, a província de Liaoning, uma fortificação murada conhecida como a Muralha de Liaoning. Essa muralha aí tem sido uma fonte de controvérsia entre a China e a Coreia desde 2009, por isso que ela está aqui nesse vídeo, porque o governo chinês falou que foi descoberto parte da muralha da China ali na fronteira com a Coreia do Norte, nas montanhas Rushan. Só que a Coreia do Norte falou assim: não, isso aí que você acha que é a muralha da China, não é a muralha da China. Na verdade, essa muralha aí eles fizeram para cercar aquela parte de agricultura. Então tá causando mó treta aí, fica essa discussão, mó treta no mundo, assim como tá mó treta em um monte de lugar. Mesmo assim, tanto essa muralha disputada quanto a Grande Muralha da China, mesmo sendo gigantesca, não serviu de nada, porque os mongóis vieram e destruíram tudo. A gente tá vendo aqui, depois ver esse vídeo aqui sobre a queda de Constantinopla, você vê que não adianta fazer uma muralha gigantesca se tem a Zanta lá dentro que abre para o inimigo. Porque as invasões manchus do norte, que começaram por volta de 1600 depois de Cristo e continuaram até o meio do século, nesse período alguém abriu a Grande Muralha para esses caras e eles invadiram. Cara, imagina assim, a China tava no caos, tinha uma rebelião lá dentro contra a dinastia Ming. Aí o general Ming Wu Sangui, que se autoproclamou o novo imperador, naquele caos gigantesco, falou assim: mano, tá mó caos, tem um monte de chinês se rebelando aqui. Será que essa galera do norte aí, que a gente fez uma muralha gigantesca pra se defender por mais de 1000 anos, será que essa galera não vai me ajudar? Então eu vou abrir a muralha, deixa essa galera vir, eu vou negociar com eles, falar assim: ó, vocês entram aí, que vocês estão querendo entrar, mas você me ajuda aqui com os rebeldes, aí depois vocês vão embora. Aí os caras assim: confia, pode deixar, a gente vai ajudar assim. Então esse general fez um acordo com os Manchus e a etnia Manchu, por isso que chama Manchúria, lá aquela região da China, ali no norte, para a direita. Os Manchus acordaram que iam ajudar os Ming a derrotar os rebeldes e depois ia ser só paz, kumbaya e tal. Só que, mano, são os mongóis. Não dá pra confiar nos mongóis não, cara. Depois vai lá um vídeo sobre eles. Então, ao invés de ajudar os chineses, os manchus entraram, dominaram tudo e expulsaram a dinastia Ming, criando assim a dinastia Qing. Como os mongóis agora controlavam a China e a muralha tinha sido feita para impedir que a galera do norte entrasse, e a galera do norte já que estava no poder, a dinastia Qing cagou pra muralha e por quase 300 anos ela ficou abandonada, com a maior parte virando ruína. Só com o surgimento da República Popular da China, em 1912, ela foi novamente usada, mas agora para controlar a imigração e emigração. Chega até a ser cômico se não fosse trágico, porque por séculos a muralha foi usada para não
deixar ninguém entrar, agora a República Popular da China passou a usar essa muralha para ninguém sair. Eu acho que até hoje você vê notícias que a galera tá fugindo da China e eles não estão deixando sair fora. Ai, ai. Com isso, houve algum esforço para manter a muralha de pé, mas nada muito concreto. Assim, deixa de pé, mas não precisa também, vamos gastar dinheiro com outra coisa. Só em 1980, agora praticamente, a muralha virou uma prioridade do governo chinês porque ela atrai turistas e principalmente a muralha atrai dinheiro. Então depois, em 1987, a Grande Muralha da China se tornou um patrimônio mundial da Unesco. Mas mesmo com tudo isso, com a Unesco e uma fonte de turismo para a China, a muralha continua negligenciada, se despedaçando a cada ano que passa. Hoje, de acordo com os historiadores e a galera que preserva ali e monitora a muralha, existe apenas 372 quilômetros da muralha de pé em condições estáveis. Ou seja, olha que incrível, hoje só existe menos de 2% da muralha original. Os outros 98% já virou pedra no chão, a floresta tomou conta, acabou, você nunca mais vai ver. Triste, muito triste, mas bora de mais uma curiosidade, porque dizem que a Grande Muralha da China é a única estrutura feita pelo homem que pode ser vista do espaço, mas isso é uma completa mentira, você não consegue ver, nem se você quiser muito. Mano, ela pode ser longa, mas ela não é muito larga, não tão larga mais do que outras estruturas feitas pelo homem, então lá do espaço simplesmente ela some da nossa visão. E essa ideia maluca veio do inglês lá do século XIX, chamado Sir Henry Norman, que disse exatamente isso: se podemos ver as crateras da Lua e os canais que tem na Lua, com certeza do espaço podem ver a Grande Muralha da China. Cara, vamos dar um desconto, porque ninguém tinha ido pro espaço ainda, ninguém sabia direito como que era. E nessa época era a época de Júlio Verne, então toda aquela ansiedade para ir pro espaço, um monte de ideia maluca e tal, beleza, a gente perdoa esse cara. Mas todo mundo que foi pra Lua, pro espaço e pras estações espaciais disse a mesma coisa: não dá pra ver a muralha da China do espaço. Outra grande mentira que dizem por aí é que a muralha da China faz parte das 7 maravilhas do mundo antigo, e não, ela não faz, a gente viu que nem do mundo antigo ela é. Então você vai agora clicar nesse vídeo e ver de fato quais são as 7 maravilhas do mundo antigo e entender porque quase todas não sobreviveram ao nosso tempo.